O parecer do relator da PEC, que modifica a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, deverá ser apresentado pelo deputado Paulo Magalhães na semana que vem, segundo informou o presidente da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, deputado Eduardo da Fonte. Na última audiência pública sobre a PEC, nesta quarta-feira, procuradores e deputados divergiram sobre a presença de um deputado e um senador no Conselho. Esta é uma das mudanças na composição do órgão, feitas pelo deputado Paulo Teixeira, do PT, autor da PEC. Quantas vezes nós já ouvimos e vimos realmente que uma atividade parlamentar absolutamente lícita, correta, de construção de consensos, e aqui não se fala em hipótese alguma em atos de desonestidade, quantas vezes essa atividade de construção desse consenso, Ulisses Guimarães foi citado várias vezes aqui, e a política é a arte desse consenso, quantas vezes esses atos são vistos de uma forma distorcida por quem não conhece a casa, por quem não conhece a vida parlamentar? Quantas vezes injustiças são cometidas em relação àquele que é deputado ou senador, exatamente porque quem não conhece o dia a dia da casa não percebe qual é o papel exato do parlamentar. Isso ocorre, senhores, por incrível que pareça, também conosco. Vejam essa Operação Vaza Jato. Essa Operação Vaza Jato mostrou combinação de procuradores com juízes, produção ilegal de provas, convênios ilegais com estados e com outros países, apropriação de recursos destinados a empresas públicas para finalidade política. Isso que politiza. Essa que é a politização. Quando nós defendemos que o Congresso possa ter a indicação de um membro e que aponta para fatos específicos, me preocupa muito, porque nós estamos sinalizando que nós temos um alvo a ser combatido. E, para mim, isso não fortalece o Ministério Público. Nós todos somos passageiros. Todos somos passageiros. E entendo que se nós não tivermos, como tivemos a lei, a alteração da lei do abuso de autoridade, ela é que vai colocar ou não limites maiores ou menores, mais eficazes ou não, na atuação. Como é que se pode ter um Conselho Nacional do Ministério Público e que tem um órgão da OAB funcionando, tem um indicado da OAB que não é parte do Ministério Público, tem um indicado judiciário que não é parte do Ministério Público, tem um indicado da Câmara que não é parte do Ministério Público e outro também no Senado Federal? Qual a dificuldade da democracia interna do Conselho Nacional do Ministério Público de ter servidores, 2 servidores, dentre 14 membros, participando e atuando, e tem que seguir exatamente a norma do Conselho Nacional do Ministério Público? Por que não ter essa democracia interna? O representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a deputada Bia Kicis, também do DF e procuradora de carreira, cobraram de Paulo Teixeira a permanência no Conselho de um representante do MP-DFT. O texto da PEC retirava este representante. Teixeira afirmou que cumprirá com sua promessa. Cabe refletir, por outro lado, sobre aquilo que nos diferencia e que, na visão constituinte, determinou a sua expressa separação e integração do MP-DFT no Ministério Público da União. De partida, toda a nossa legislação é federal. As normas de regência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios são discutidas e aprovadas nesta Casa e no Senado Federal, artigo 22, inciso 17 da nossa Constituição, e não na Câmara Legislativa local. Mas o tema que fez a reunião esquentar foi o da participação ou não de um servidor do Ministério Público no Conselho. Havia representantes dos procuradores e dos servidores participando da audiência. Deputados como Orlando Silva, do PCdoB, defendem a presença de um servidor entre os membros do órgão, que é quem trata, por exemplo, de denúncias de irregularidades contra procuradores da República. A máxima que foi trazida de que os servidores não têm voto é verdade, mas a máxima de que não tem voz, isto não é verdade. Os servidores, regimentalmente, têm direito às sustentações orais, podem pedir as suas habilitações como figura de amicus curiae, coisa que é a maneira e forma como a própria CONAMP atua. Se nós fôssemos trabalhar a ideia de que as entidades de classe merecem um assento no CNMP,
as entidades de classe como a CONAMP, a NPR, também gostariam de ter voto. Então, eu acho que o caminho realmente desse debate não é desta forma. Eu acho que não terá uma construção melhor sobre o aspecto de o que pretende a sociedade, de que pretende o legislador constituinte e todo o nosso cenário legal. Essa semana eu participei pela primeira vez, histórico, da reunião que votou o orçamento do MPU, pelo menos o Conselho Superior do MPF. Nunca tivemos participação, né? O sindicato pediu, reiterou e conseguimos participar pela primeira vez. O nosso sindicato tem 25 anos de história.